Tá, então vamos lá, galera. Vamos fazer esse exercício número 5 aqui. O MMC dos números, os números, então vê que ele já deu na forma fatorada, ó. Esse número e esse outro. Então ele já deu o número na forma, os números na forma fatorada, como se ele tivesse pego, por exemplo, o número 250 e feito aqui, divide por 2, dá 125, divide por 5. Então ele já deu o número como o produto dos primos, o produto dos fatores primos, os dois números. Aí tem aí, ó, 2 elevado a 5, 3 elevado a 4 e 5 ao quadrado. Então, o MMC é esse cara, por causa do verbo aqui, ó, verbo é. Certo? Aí ele pergunta, então, para que a pergunta dele é calcula os valores de M e N. Certo? Ora, o que a gente faz? A gente escreve os dois números. O primeiro número é 2 ao cubo vezes o 3 elevado a m vezes o 5 ao quadrado, não é isso? Está aqui, ó, o primeiro. 2 ao cubo, 3 elevado a m, 5 ao quadrado. Aí o outro número é esse aqui, ó, 2 elevado a n vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vê o que a gente fez? Só colocou os mesmos fatores primos um embaixo do outro dos dois números. Certo? Para ficar organizado, a gente botou os fatores primos dos dois números um embaixo do outro. Ora, vamos passar um traço aqui. Aí, com isso, ele disse que o MMC vale o seguinte, 2 elevado a 5, ó, tá aqui, eu vou só repetir o que está aqui, ó. Esse é o MMC, conforme disse o problema. Vezes 3 elevado a 4, vezes 5 ao quadrado, não é isso? Sim. Certo? Ora, quando a gente faz a fatoração dos números, e ele já deu para a gente não precisou fazer, ó, ele já deu os números fatorados. Aquilo que a gente faz aqui, ó. Ele já deu os dois números fatorados. Quando a gente faz isso, o MMC, a gente não pega todos os fatores primos repetidos e não repetidos e os maiores expoentes. Lembram disso? Sim. A gente pega todos os fatores primos repetidos e não repetidos e os maiores expoentes. Se fosse o MDC, a gente ia pegar somente os fatores primos repetidos e os menores expoentes. Lembram disso? Por exemplo, eu vou lembrar vocês. Sim, professor, eu lembro. Por exemplo, se fosse assim, 2, 3, 5 e 7. Aqui é elevado a 2, aqui é elevado a 1, aqui é elevado a 2, aqui é elevado a 3. Já dei o número fatorado. Se o outro número fosse 2 elevado a 4, aí o 3 não tem. É como se fosse 3 elevado a 0, né? Não tem. Aí tem o 5 ao cubo e não tem o 7, tem o 11. E o 11 é elevado a 1. Pronto. Então, um número, se vocês lembrarem, digamos que um número fosse esse aqui e o outro fosse esse de baixo. Ora, quando eu quero achar o MMC, eu pego todos os fatores primos, todos, repetidos e não repetidos. Então, ó, o 2 se repete, tem no A e tem no B. O 3 só tem no A. O 5 tem no A e no B. O 7 só tem no A. É um primo que só tem no A. E o 11 só tem no B. Mas, para o MMC, eu pego todos eles. Os repetidos e os não repetidos. E como expoente, eu boto os maiores expoentes. Então, aqui é 2 e aqui é 4. Qual eu ponho, então, aqui? Ponho 4. Ora, aqui só tenho 3 elevado a 1 aqui. Então, deixa assim mesmo. Aí eu olho os expoentes do 5. Tem o 2 e o 3. Qual eu pego? O 3, que é o maior. Aí eu olho o expoente. Aqui embaixo nem tem o 7, mas eu pego o maior expoente. Eu ponho o cubo. E ali o 11, eu deixo o 11 mesmo, porque no A não tem 11. Se fosse o MDC, eu ia pegar só os fatores primos repetidos. Só os repetidos.
Aí eu vejo quais estão repetidos. O 2, o 5 só. Então, só o 2 e o 5 se repete. No número A e no número B, 2 e 5. Então, ó, eu vou botar um embaixo do outro, mas eu poderia botar já colado, né? Aí eu vejo, agora para os expoentes eu pego os menores. Aí eu vejo o expoente do 2. O 2 e o 4, qual eu pego? O 2. O 2 e o 3, qual eu pego? O 2. O 2. O quadrado. Então viram? Então viram aí como é que faz? Sim. Copiaram isso? Tem que gravar na mente. Copiei, professor. Todo mundo copiou? Vou copiar. Tá, copiem. Então, a gente fez uma recordação aí, né, do conteúdo. Se ele desse os números 150 e o outro 325, aí você tem que fatorar, colocar eles dessa forma, botar os primos um embaixo do outro. Se você for achar o MMC, você pega todos os fatores repetidos e não repetidos e os maiores expoentes. Se você for achar o MDC, você coloca só os primos que se repetem com os menores expoentes. Deu para entender, galera? Sim. Deu. Posso apagar, então, esse exemplo aí de recordação? Pode. Todos já copiaram? Não. Pode falar. Eu já terminei de copiar. Ângelo já copiou. Teve gente que ainda não copiou, aí eu espero. É, professor. Copiou, Miguel? Copiei. Pessoal do Projeto Caminho Jovem. Laís copiou? Sim. Todo mundo copiou? O Breno e o Brian? Sim. Tá, então vamos em frente. Ora, então, vamos apagar o exemplo que foi só para... copiando. Alguém estava copiando. Laís, cadê a Maria Fernanda que não apareceu aí? Senhor, aquela lá disse que nunca mais viria. Por que isso? Também não sei, senhor. Encontrei ela na escola e perguntei para ela. Pelo amor, hein? Qual é aquela lá que veio aqui na Isabel esses dias? Sim. Já a Ana Beatriz. Professor, hoje minha irmã não está aqui para me irritar. Já posso apagar, então? Sim. Tá, então vamos. Já. Esse foi um exemplo para a gente recordar. Ora, e a gente vê, ele pegou, ele deu o MMC. Ora, então ele pegou os primos, os fatores primos repetidos e não repetidos, mas nesse caso do exercício só tem repetido, certo? Sim, Todos só, tem o 2 em cima e embaixo, tem o 3 em cima e embaixo, tem o 5 em cima e embaixo. Só tem repetido. Ora, para o MMC, ele pega os maiores ou os menores expoentes? Maiores. Maiores. Então, o que é que a gente vê aqui, ó? Do 2, tem o 3 e tem o N. E ele colocou 5 aqui. Ora, então quanto vale o N?
O N vale 5. O N vale 5, porque ele tem que tirar o maior. Como é que ele ia saber que era 5? Porque o N vale 5. Porque o menor é o 3, então. Aí eu olho do outro. O M é o expoente do de cima e o 2 é o expoente do de baixo e o resultado dá 4. Ora, então quanto vale o M? O M vale 4. Então o M vale 4 pontos e a gente achou a resposta do que a gente queria saber. Quanto vale os valores de M e N? Já copiei, professor. Estou acompanhando o senhor. Muito bem, Ângelo. É isso aí. Vamos fazer isso que o Ângelo está fazendo. Laís, olha para frente. Estou tentando arrumar minha lapiseira, professor. Achar a lapiseira? Arrumar. Comigo na escola. Todos copiaram? Sim. Sim, professor, já copiei. Ora, então vamos lá. Problemas envolvendo o MDC e o MMC. Em alguns concursos de admissão ao Colégio Militar, encontramos problemas onde o MDC e o MMC simplificam suas resoluções. Apresentaremos 2 exemplos. Vamos ver os exemplos? De um aeroporto partem aviões de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. De um aeroporto. Não falou a cidade. Mas parte dessa cidade, que ele não disse qual é, aviões para São Paulo, aviões para Belo Horizonte e aviões para Porto Alegre. E veja o que ele escreveu nessa ordem. São Paulo primeiro, depois Belo Horizonte. Porto Alegre. E depois Porto Alegre. Respectivamente. O que significa isso? Essa palavra, respectivamente. Primeiro um, depois o outro. Primeiro São Paulo, Naquela ordem. É nessa ordem. Então, de 10 em 10 é qual cidade? É para qual cidade que partem os voos? São Paulo. Para São Paulo. Belo Horizonte, Porto Alegre. Aqui, como está escrito São Paulo primeiro, esses números aqui, de 10 em 10, são os aviões que partem de São Paulo de 10 em 10 minutos. Ora, aí vamos marcar o outro, então, aqui, ó. Vamos marcar até de outra cor aqui. Ora, o Belo Horizonte, ele não escreveu o segundo? Então, vou marcar com outra cor. Então, Sim. Belo Horizonte é esse segundo aqui, ó, de 20 em 25 minutos. Aí eu vou marcar o Porto Alegre até de outra cor. Porto Alegre foi a terceira cidade que ele falou. Ora, então, para Porto Alegre, é esse prazo É aqui. de 30 em 30 minutos. De 30 em 30 minutos. Tudo isso por causa dessa palavra aqui, ó, respectivamente. Quer dizer, significa nessa ordem. São Paulo, que é o primeiro, os primeiros números. Belo Horizonte, que é o do meio, os números do meio. Porto Alegre, que é o último, os últimos números. Entenderam? Sim, professor. Então, bora lá. Tendo em uma ocasião partidos todos os voos no mesmo instante. No mesmo instante. No mesmo instante. Pergunta-se, no final de quanto tempo voltarão a sair voos no mesmo instante para essas cidades? Resolução. Imaginemos um cronômetro zerado, que será acionado no momento das partidas simultâneas dos aviões. Verificamos que, ao anotarmos os momentos das próximas saídas de cada voo, formaremos os seguintes conjuntos. Voo para São Paulo, de 10 em 10 minutos. Então, vai sair no 0, no 10, no 20, no 30, 40, 50 e assim por diante. Para Belo Horizonte, é de 25 em 25 minutos. Então, vai sair no 0, no 25, no 50, no 75, 125, 150, certo? Porto Alegre é de 30 em 30. Então, vai sair no 30, no 60, no 90, no 120, no 150. Ora, então, qual que a gente vê? A gente foi escrevendo os números. E o que é que a gente vê? Depois de quanto tempo eles vão sair juntos novamente? 150 aqui, minutos. ó. 150 apareceu aqui, aqui 2 e aqui. horas Oi. e 40 minutos. 2 horas e O 40 Ângelo, você minutos. levantou a mão. O Ângelo levantou a mão. Pode falar, Ângelo.
Professor, o senhor pode marcar de vermelho que a gente precisa copiar? Tá, de vermelho? Tá, por Sim, enquanto não pode precisa ser de copiar vermelho. nada, porque por enquanto não precisa copiar nada, porque a gente está lendo só. Esse a gente só precisa ler. Dessa forma, concluímos que a próxima saída simultânea será 150 minutos depois. Mas não precisa copiar isso, a gente só está lendo o tipo de exercício que cai. No entanto, podemos verificar que 150 é o MMC, o múltiplo comum, entre esses tempos de saída, 10 em 10 minutos para São Paulo, 25 em 25 minutos para Belo Horizonte e 30 em 30 minutos para Porto Alegre. Sendo assim, a resolução ficará mais simples se encontrarmos, pelo processo de fatoração simultâneas, conforme a resolução abaixo, o MMC. Ora, então o que é que ele fez? Ele já sabia que eles iam sair no MMC, né? A próxima saída seria, no mínimo, múltiplo comum. Então, o que é que ele fez? Ele colocou o 10 aqui, o 25 aqui, o 30 aqui. Como o 10 e o 30 são pares, ele vai botar o 2. Aí ele divide 10 por 2, acha 5. 25 não é dividido por 2, ele repete. 30 dividido por 2 dá 15. Acha 15. Ora, quem ele põe agora? O 3. Mas então ele repete o 5, repete o 25. 15 dividido por 3 dá 5. Então agora ele coloca o 5, aí vai fazer 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Ainda tem um 5, coloca um 5, vai dar 1, 1 e 1. Ora, então ele multiplica esses números, né? Ele faz 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5, 150. Então, em vez dele achar vários números, escrever vários números, bastava ele achar o MMC, né? Em vez dele escrever tudo isso aqui, ó, ele bastava encontrar o MMC. Entenderam? Ah, não precisa copiar isso, vocês já sabiam isso, né? Lá aí você está conversando muito com o Brian. E, senhor, eu tô tentando arrumar minha caneta. Senhor, meu nome É o Breno. é o Breno. Meu nome é Brian. E ela tá conversando com ele, Breno. Quem tá Você está conversando muito com o Breno, Laís. Olha, vamos lá, vamos prestar atenção. Eu não tô conversando. Tô tentando arrumar minha caneta, professor. Você tá falando. Ah, entendi. Pega outra emprestada aí com o Breno ou com o Brian, depois você conserta a sua. Conserta quando não estiver na aula. Pega uma emprestada para você copiar. Resposta. Sairão no mesmo instante os aviões para São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 150 minutos após a primeira saída simultânea. Bom, a gente já conhecia esse problema, cai em muitas provas, né? Cai em todas as provas, certo? Cai sim. Então vamos lá. Outro exemplo. Exemplo 2. Só vamos ler também. Isso daí vocês já conhecem. Qual o comprimento da maior trena contida exatamente nas dimensões de um campo de futebol, cujo comprimento é 120 de 120 e a largura de 75 metros. Ora, ele quer a maior trena contida exatamente nas dimensões, ou seja, nas duas. E essa trena tem que ser a mesma, de mesma medida. Ora, ele podia pegar uma trena de metro em metro e colocar aqui, ó. Ele ia obter 120 trenas. E aqui ele ia obter, digamos assim, 75 trenas. Mas ele quer a trena de maior medida. Então, o que é que ele vai fazer? E elas têm que ter o mesmo tamanho. Ora, então ele vai achar o maior divisor comum, né? Ó, então ele fez muita contalhada. Faz um divisor comum. Então vamos fazer aqui, vamos fazer nós aqui, ó. Então bastava fazer o MDC, porque ele quer uma trena a maior possível, né? Que caiba ali várias vezes num e no outro. Ora, então o que é que ele faz? O MDC. Coloca aqui
no primeiro do meio, como disse muito bem a Júlia Miranda. Aparece aí, Júlia Miranda. E o 75 coloca no meio. Lembra que, então, por enquanto, ele só tem esses traços aqui, ó. É melhor a gente fazer, né? Então, vamos fazer. Coloca o 120 no primeiro do meio. Como eu vi que está grande, eu vou começar bem aqui. Coloco o 120 no meio. E, como disse muito bem o Miguel, esse é o método das divisões sucessivas. Ora, se eu colocar o 2 nessa divisão, aqui vai dar 750, então vai passar, né? Então, eu vou colocar o 1. Ora, então tem que fazer 120. Eu estou fazendo a divisão, 120 por 75, aqui dá 1. Ora, eu tenho que fazer 120 menos 75. Empresta, o 2 vai virar 1, ficou 10 menos 5 dá 5, o 1 emprestou para cá, vai dar 4. Deu 45 de resto? Deu. Ora, o quociente eu ponho em cima, o resto eu ponho embaixo. Não é isso? Só acaba quando der 0. E o MDC é o último do meio. Então, eu vou botar o 45 aqui. Ora, quando eu fizer agora a segunda divisão, de 75 por 45, novamente o quociente vai dar 1. 1 vezes 45, 45, o resto vai ser 30. Então, aqui eu ponho o quociente 1, o resto 30. E agora, o que eu faço? Coloca o 30 aqui. Ora, quando eu fizer a divisão de novo, a terceira, 45 por 30, vai dar quociente 1, resto 15. Querem que arme a conta de divisão ou não precisa? Não precisa. Não. Nem precisa, né? Vocês já sabem, ó. 45 dividido por 30 dá 1, sobra 15. Só embaixo do 30 fica Tem 0. aqui, professor. Aí eu coloco o 15 aqui do lado e vai dar a última, porque eu já sei que Vai dar aqui vai dar zero. 2 e aqui vai dar 0. Então, deu 0? Deu. Acabou, então. Mas quem é o MDC? É o último do meio. Não é isso? É o último do meio. Ora, então a maior trena possível é de 15 metros. Que eu posso colocar no terreno aqui, ó. Se eu colocar nesse lado aqui, 15 metros, quanto que dá 75 dividido por 15? Vai dar quanto? Vai dar 5. Vai dar 5, porque ó, 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5. 2, 7. Então, significa que a trena de 15 metros vai caber 5 vezes aqui, ó. 2, 3, 4 e 5. Certo? Então, a trena de 15 metros é a maior possível e vai caber 5 vezes no lado de 75. Agora, se eu fizer 120 dividido por 15... 120 dividido por 15. 8. É 8, ó, porque 10 vai dar 150, passa o 9, vai terminar em 5. Então tem que ser o 8. 8 vezes 5, 40, coloco 0, vão 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Então a trena de 15 metros vai caber 8 vezes no lado de 120, certo? Ora, então eu vou dividir aqui, ó. Como que eu vou dividir em 8 vezes? Eu vou dividir aqui no meio. Aí eu divido aqui no meio 4 e 4. Aí eu divido no meio, no meio, no meio e no meio. Foi. Certo? Aí vai dar 8. Essa é a maior trena possível que eu consigo dividir os dois lados, né? Obtendo o maior quociente possível. O que eu fiz? Eu tive que calcular o MDC. Quando ele falar que ele quer a maior trena, a maior distância, e ainda que ela tem que ser igual, isso é o MDC, certo? Beleza? Entenderam? Sim. Então, vamos lá. Então, são esses dois tipos de problemas que caem. Ora, esses exercícios finais, digamos assim, nós não vamos fazer. Vamos logo para a apostila 3.
Então, ó, quem quiser fazer os exercícios finais, façam em casa aí, ó. Mas a gente vai estudar já a apostila 3. É muito exercício final aqui, ó. É muito exercício final. Tanto de exercício final. Mas a gente já vai estudar sobre fração. Que legal. Módulo 3. Então, vamos lá. Isso aqui vocês já sabem, né? Fração, fracional. Então, vamos, Já ó. sabe. Fração. Como vocês já estudaram na escola, a gente pode passar um pouco, assim, mais rápido nisso, né? Professor, sabe aquela bola? Professor, eu ainda não estudei na escola, não. O conteúdo lá da escola tá atrasado. Ah, ainda não estudou fração na escola? Professor, Eu sabe tô essa no bola? 5º ano. Professor, Hum. eu tô no 5º ano e comecei a fração, só que eu não entendo ainda muito de fração. Mesmo com o curso com a escola, eu ainda tenho umas certas dúvidas em fração. Por Professor, exemplo, como que soma, divide, multiplica, tudo mais. professor, Tá, vamos estudar então isso mais devagar. Sim, pode falar, Miguel. professor, essa bola aqui é uma fração. É a soma das duas Um metades da fração é embaixo. E, tipo, a parte pintada fica em cima, que é um meio. É. Então, digamos assim, ó, vou lá na casa do Miguel, e o Miguel pede uma pizza, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? O Miguel disse, eu vou comer a metade dessa pizza. Ora, então ele comeu uma de duas partes, certo? Uma de duas partes. Copiaram isso? O que eu escrever, vocês copiem. Então, essa é a fração. É melhor que a gente copie de lápis ou de caneta? Do jeito que você quiser. O importante é copiar Professor. e gravar na mente. Professor, Sim. eu já estudei isso na escola e, inclusive, esse ano a gente já está em fração irredutível, transformar a fração irredutível em fração não sei o que lá, e transformar a fração não sei o que lá em fração não sei o que lá. Não sei o que Bem, lá. Maria Isabel. Pode falar, Ângelo. Ângelo, você quer falar alguma coisa? Eu ainda não estudei fração na escola, mas já Eu sei também. como tirar Já a sabe prova muita real coisa, da né? fração. Tá. Já sabe muita Eu coisa. estudei fração na minha escola. Real na fração. Tá, então eu já vi que vocês estão sabendo e a gente vai só aprender, então, a somar, subtrair, fração, explicar algumas coisas. Algumas coisas que são bobinhas, a gente vai passar rápido, beleza? Beleza. Então, vamos lá, ó. Eu vou lá na casa do Eduardo e aí Bem comum. tinha um chocolate. Tinha lá um chocolate. O Eduardo dividiu o chocolate em 3 partes e comeu, ó, aqui, ó, 3 de 5 partes. Então, copiem essa figura, isso aqui, ó. É uma barra de chocolate, né? É. O que tem que copiar, né? Já copiei, professor. Muito bom, Ângelo. Tem gente que não. 3, 4, 5. Então, tô com essas 3 aqui. Professor, acabei de botar o fone de ouvido. Muito bom. Legal. Aqui é 3/5, né? Pronto. 3/5 mais 1/10 da... O Miguel já fugiu da conta. Já tá indo para outra. Já? Podemos seguir em frente? Então, vamos lá. Isso daí é fração. Ora, a parte de cima de uma fração é chamada de numerador. E a parte de baixo é chamada denominador. Então, só copiem isso aí. A parte de cima é o numerador, a de baixo é denominador. Posso copiar um exemplo de fração e colocar o numerador e denominador? Sim, pode.
Numerador. Pode sim. Denominador. Já fizeram? Espera um pouquinho. Não, professor, na minha escola a gente começou a ver fração, então tem umas coisinhas que eu vou saber, mas tem muita coisa ainda que eu não faço ideia às vezes. Tá, Entendeu? entendi. Na escola. Vai fazendo, filho. Eu já fiz. Já podemos? Não. Sim. Ainda não? Podemos ir, professor, eu já terminei. Tem pessoas que não. Tá, vamos esperar os outros. Muito bom, Ângelo. Pronto, terminei. Terminaram? E aí, no projeto Caminho Jovem? Sim, só falta o Brian. Beleza. Então, esse aqui de cima é o numerador. E o de baixo é denominador. E o de Já baixo é o denominador. Nominador. É só uma linguagem, beleza? Denominador. Beleza, professor. Beleza. Tudo jóia. Já terminei. Já, Caminho Jovem? Pronto. Sim, professor. Tá, vamos lá. Aí, outro exemplo, dividiu em 4 partes, uma de 4, não precisa copiar, a gente já sabe. É o quarto. Ora, Vai. vamos fazer alguns exercícios. Vamos fazer o primeiro. Qual é essa fração aí do primeiro? É 1/3. Terço. 1/3. Fala 1/3. Vamos fazer o da letra C. Cadê? Qual é Letra a C. Não fração sei da quais letra estão C? pintados. Peraí. 1 nono. 8 nonos. 8 nonos, certo? 8 nonos. Sim. Então vamos. 7 nonos. Peraí, Na verdade, são ele pintou, ó. 9. Pintou 1, 2, Ah, tá, 3, que não dá 4, pra ver 5, 6, direito. 7, 8. Verdade. Tá. Então eu vou botar os pontinhos para. Eu vou pintar eu aqui, ó. Eu tenho caneta de pintar. Professor, Então, ó. Sim. usa tá esse, certo, porque se 8 você nonos. usasse a caneta normal, não dava pra ver. Agora sim dá pra ver. Não. Beleza? Aí, ó. 8 nonos. Ah, isso é fácil, né? Super bebê. Vamos em frente. Então, né? Ora, esse aqui é para. Vamos fazer do último, da letra D. 4/6. Eu vou fazer quantos quadrados? Você vai ter que fazer 6 quadrados. Quadrado multiplicar 4. 3 quadrados Você tem vezes que 6 fazer quadrados dá 4. Divido no meio e e divido em 4 3. pintados. Você tem Divido no que fazer meio e divido em 3. Quantos eu pinto? 4. 4. muito fácil. Muito fácil. E falta. Super bebê. Então, né? Hoje eu tenho prova de matemática, professor. Vou tirar 10. Vamos lá, tira 10. Isso aí. Professor, eu tive prova de matemática semana passada. E aí, como foi? Foi Pronto. tudo jóia, tava tudo muito fácil. Era só situações de problema com adição e subtração. Coisa Professor, fácil. então, Sim. era para mim ter feito semana passada a prova, só que eu tinha médico. Aí, uma moça lá da minha escola falou, não aceito menos que 8 na prova, porque eu vou ter que fazer hoje, né? Eu vou ter que fazer 2 provas hoje. Eu fiquei nervosa, mas como é matemática e eu amo matemática, eu vou tirar 10. Com certeza. Então vamos lá, podemos ir em frente? Então esse aqui, ó, esse aqui a gente não precisa saber. Ó, vamos fazer esse aqui, ó. Vamos fazer o último. Uma semana tem quantos dias? 7. 7 dias.
Escreva a Sete. fração da semana que corresponde a 6 dias. Vamos fazer o último. Não entendi. Ora, uma semana tem 7 dias. E aí ele quer saber qual é a fração que corresponde a 6 dias de 7 dias. 6 sétimos. 6 sétimos. Ah, Eu ia falar. Só isso. Então, tá quinto bem fácil. sétimos. É, 1 sétimo, 3 sétimos, 5 sétimos e 6 sétimos. É. Copiaram? Tá muito fácil isso aí. Vamos Sim, passar copiei. batido, pô. Ó, então vamos lá, vamos passar. Isso aqui tá muito fácil. É leitura de fração. Leitura de fração. Então, ó, copia isso aí, ó. Leitura de fração. Tá. Quando o denominador é 2, você lê meio. Quando o denominador é 3, você lê terço. Quando o denominador é 4, você lê quarto. Quando o denominador é quinto, você lê quinto. Quando é 6, você lê sexto, sétimo, oitavo e nono. Espera. 2,5. Por que copiar isso que eu já sei, né? Se já sabem, todo mundo já sabe isso? Ou alguns ainda não? Eu sei. Olha, eu já sei. Pelo menos Todo eu. mundo já sabe? Caminho Jovem, todo mundo já sabe isso? Sim. Então não vamos estudar o que a gente já sabe. Então nem precisa copiar. Quando é 10, vê se vocês já sabem isso. Quando é 10, você lê décimo. Quando é 100, você lê centésimo. Esse aí eu não Quando é sabia. 1000, você lê milésimo. Sabiam esse? Não, esse eu não sabia. Alguns não sabiam, então esse aí copiem. Décimos. Centésimos. E milésimos. Acabei, professor. Tá, vamos lá. Por exemplo, então, nesse que não sabiam, olha aqui, tem 3 sobre 10. Como você lê? 3 décimos. 3 décimos. Tem 2 sobre 100. Como você lê? 2 centésimos. Professor, Milésimo. sabe essa aqui, ó? Do 1000, do 100, do 10? Então, eu já estava aprendendo, eu já sabia disso, porque no meu livro a gente já estudou sobre isso. Tá. Então, só alguns que não sabiam. No livro de português, lá da minha escola, só tem pronome até agora. Tá, vamos lá. Podemos? Sim. Podemos. Ora, então todos os outros números, se não é de 2 até 9, e não é 10, não é 100, não é 1000, você fala a palavra avos. Exemplo, 1 sobre 12. Como você lê? 12 avos. Sabiam essa? Peraí, deixa eu. Sabia. Professor, Então, precisa copiar se você já aprendeu? Não, se você já aprende, você já realmente sabe na sua mente, não precisa copiar. Só quem ainda precisa memorizar. Sim. Não tenho nenhum. Então, escrevam aí, palavra avos. Os demais números você tem que falar avos, como esse exemplo, 12 avos. Professor, eu aprendi até o décimo ler décimo. Aí depois, 12 avos, 2... Isso, Você entendeu, né? isso. A partir disso vai dando avos no final da palavra. Avos. Professor, sabe o que eu tô estranhando? Ou meu quinto ano tá avançado, ou alguns quinto anos estão atrasados, porque tem coisa que eu tô aprendendo e outros quinto anos não estão. Não, o meu quinto ano deve estar atrasado mesmo. Já podemos ir em frente? Copiaram? Sim. Todos?
Sim. Então vamos. Não preciso copiar. Então nem vamos fazer exercício de leitura. 3/5, 4/7, 2/10. Certo? Eu só não Outros sabia os exercícios. numéricos. Então vamos lá. Agora copia aí, ó. Tipo de fração. Fração própria. Eu vou escrever resumido. Qual é a fração própria? A fração própria é... Eu vou colocar o exemplo aqui, ó. Copia só os que eu escrevi. 2/3. Qual é a fração própria? O numerador É maior que o denominador. menor Menor que o denominador. que o denominador. Então, a fração é fração própria. Quando o de cima é menor que o de baixo, a fração é chamada fração própria. O de cima, todo mundo já sabe, é o numerador. O de baixo, todo mundo já sabe, é o denominador. Então, o numerador é menor que o denominador. Essa é a fração própria. Beleza? Pode esperar um pouquinho que eu tô copiando? Espera Sim, um claro, pouquinho, estou esperando. Vou copiar. É próprio? É próprio? Você não vai escrever na Própria, é. apostila. O numerador. Vai passar para a apostila tudo isso aí. O numerador é menor que o denominador. Beleza? Vamos esperar os Não, demais. professor. Não Pode ir passa ainda. tranquilo, estamos esperando. Denominador. Uma dica legal. Uma dica legal. A Pronto. fração própria, a fração própria, ela é sempre menor que 1. Obrigado. Como está escrito aqui, ó. Bem grande, eu vou aumentar. 2/3 é menor, esse é o símbolo do menor. Todo mundo sabe o menor e o maior, né? Sim. 2/3 é menor que 1. A fração própria é sempre menor que 1. Tá aqui, ó. Júlia Miranda aparece aí, Eduardo aparece aí, Guilherme Piroli, Maria Isabel, Vicente Lisboa, Heloísa, Alessa. Você está aparecendo? Já podemos seguir em frente? Sim. Então, vamos lá. Sim, professor. Ora, me diga uma coisa aqui, se a fração própria, o numerador, é menor que o denominador, o que vocês dizem da fração imprópria? Esse é o contrário. É ao contrário, ele é maior. E o É maior, ao contrário, ele é maior. é maior. Ele é maior. Por Professor, exemplo, qual é a página? qual página a gente está? É. A gente está no módulo 3, na página, vamos ver aqui. Tem que ver aqui. Página 6. Página 6. 6. É. Por exemplo, 4/3. Estão vendo aí que o numerador é maior que o denominador. O numerador. Uma fração imprópria, numerador. quando é maior ou igual à unidade, podemos reconhecer uma fração imprópria, verificando se o número é maior ou igual ao denominador. Então, ó, o numerador é maior que o denominador. Copiaram isso? Espera aí, professor, vou copiar. Tá. Só que tá de azul, né, professor? Só o que está de azul. Eu tenho aqui a apostila e o... Professor, Sim. eu tô com a câmera desligada porque eu tô comendo e eu tô no computador. Não dá pra mim levar o computador e ligar a câmera. Tá bem, beleza. o numerador.
Meu Terminei. caderno. Meu Ora, e a caderno. fração imprópria? E a fração imprópria é sempre maior que 1. Então tá lá, ó, 4/3 é maior que 1. Copia isso. Ora, como é que fica o desenho disso? É tipo, O desenho disso, por exemplo, esquece Algo essa dividido parte em aqui, ó. quatro Esquece essa parte aqui. Esquece essa partes. parte aqui, ó. O que acontece? Você tem uma coisa que você dividiu em 3 vezes. Como está aqui, então, ó, pegou um chocolate e dividiu em 3 vezes. Ora, mas o que acontece? Acontece que o numerador é maior que o denominador. Então, você ainda tem que ter um outro chocolate que você pegou a 4ª parte do outro. Então, você pegou um outro chocolate e você pegou essa parte também. Então, ficou 4 partes de 2 chocolates divididos em 3. Entenderam? Então, 4 partes de objetos que você dividiu em 3 partes. Beleza? Beleza. Beleza. Copiaram? Podem copiar o desenho. Vamos lá, vamos em frente? Vamos. Pera aí, professora, é para copiar essa parte da Do exclusividade. desenho. Sim. Tá. Então, não vai, que estou copiando. Tá. Três partes. Copia essa setinha com o negocinho para baixo? Não, não precisa. Guilherme, mostra o seu irmão aí, Guilherme. Legal, hein? Já podemos ir em frente? Sim. Sim, podemos. Sim, podemos ir em frente, professor. Já copiei. Tá. Então vamos em frente. Ora, número misto. Quer dizer, ele é uma mistura. O número misto é uma... Escrevam aí, número misto, ele é uma mistura. Ele tem um número e uma fração. O número misto, ele tem um número inteiro e uma fração. E toda fração imprópria, que a gente já viu que o numerador é maior que o denominador, toda fração imprópria pode ser convertida em número misto. Querem que eu escreva isso? Professor, o senhor vai marcar de vermelho que é para copiar, né? Eu vou escrever. Toda fração imprópria pode ser convertida em número misto. professor, você escreveu do A. E você esqueceu Hã? do A. Toda a fração imprópria, você escreveu toda a fração imprópria. Eu esqueci o A. Qual A da palavra imprópria? Toda fração imprópria, ele Tá acho que ele lá, ó, falou tem o A aqui, ó. Não, Pode é ser de convertido. toda a fração imprópria. essa parte é para copiar Ah, junto tá. ao número misto? Eu gosto de escrever sem os artigos. Copiaram isso? Peraí, professor, Calma ainda, não. professor. É Ah, para tô copiar, esperando. professor, é para copiar Sim. de acordo com o número misto, né? É copiar aqui, ó, número misto, onde eu pintei. Aí escrever essa frase aí.
Toda fração imprópria pode ser convertida em número misto. Professor, depois do lado do pode ser? Professor, do lado Sim. do pode, é ser? Convertida. Ah, tá. Tracinho, o dá está no outro lado. Que não é um acento. Espera aí, o que está escrito depois? Convertida Em em número misto. misto. Ah, tá, Essa agora eu letra, terminei. essa letra do professor está muito feia, né? Pelo amor, hein? Copiaram isso? Sim. Sim. Projeto Caminho Jovem. Já copiei, professor. Ah, Já terminei. então vamos fazer essa... Como que eu vou... Professor, se toda fração imprópria pode ser convertida num número misto, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer assim, ó. Eu vou transformar essa fração imprópria 4/3 num número misto. Como que eu faço? Eu divido 4 dividido por 3. Quem eu ponho no quociente aqui? 0? 1. 1 vezes 3? 3. 3. 4 menos 3? 1. Ora, então o que que você vê? O quociente deu 1, certo? Laís, vamos lá, Laís. Cadê o Brian? O Breno foi do sei aonde, professor? Do banheiro. Essa parte é muito importante, hein? Copia aí, ó. Então você vê, o quociente deu 1. Então você põe o 1 aqui na frente. O resto deu quanto? Vou pintar de outra cor. O resto deu 1. Então você põe 1 aqui, ó. Certo? E você põe o 3 aqui. Então o que acontece? O quociente veio para cá, ó. O quociente que está o vermelho veio aqui para frente. Ó, vermelho com vermelho. E o resto que deu 1 de amarelo veio para cá para cima. E o 3, ele se repete. É o 3 da divisão mesmo. Como estava 3 aqui, ó, vou pintar de outra cor. Vou pintar dessa cor aqui, ó. Vou pintar dessa cor. O 3 que estava aqui, ó, ele continua aqui embaixo. Professor, essa conta de azul, né? Para copiar as duas, né? Tudo que está de azul é para copiar. Eu já copiei. Então, toda fração imprópria pode ser convertida no número misto. Basta você dividir o numerador pelo denominador. O quociente você põe na frente, é o número, e o resto você põe dividido pelo divisor. Só isso. Júlio vai ser rosa com preto. Professor, nas aulas de matemática, que eu gosto bastante, né? Eu escolhi um tema. Geralmente eu escolho um tema. Tem dia que eu escolho o tema amarelo, mas hoje eu escolhi o tema preto com rosa. Com toda a anotação preto e rosa, preto e rosa. E já terminei de copiar. Já terminou? Já. Faz um tempinho já. Então vamos. Podemos? Todo mundo copiou?
Então vamos lá. Toda fração com Vamos lá. numerador maior que é o Professor, terminei de copiar. Todo mundo terminou? Então vamos lá agora. Sim, professor, terminei. Tá, vamos lá então, ó. Fração aparente. Aparente. É. Ouro. Cadê? Que página, professor? É 8? Deixa eu olhar. É, 8, exatamente. A fração aparente é aquela que parece uma fração, mas na verdade é um número. Como assim? Fração aparente. Aparenta ser uma fração, mas é um número natural. Natural. Por exemplo, tenho lá 3 sobre 3. Ora, quanto é 3 dividido por 3? 1. Então, ó, parece uma fração, mas é um número 1. Outro exemplo. 6 dividido por 3. Quanto é 6 dividido por 3? Dá 2. Dá 2. Então, parece uma fração, mas, na verdade, é o número 2. Então, isso sempre acontece quando o numerador é múltiplo do denominador. Terminei, professor. Já copiei, Não, peraí, professor. não terminei, professor. Falta a fração aí. Tá. Eu já terminei toda a fração. Beleza, Ângelo. Isso. Júlia Miranda aparece aí. Dá Elo, 2. Heloísa, Alessa, Pronto. Vicente Lisboa, Maria Isabel, apareçam. Pronto, Já professor. todos copiaram? Todos copiaram? Sim. Copiei já, professor. Beleza, então vamos em frente. É equivalência de fração. Outro assunto. Equivalência de fração. Olha o exemplo de fração aparente aqui, ó. Quanto vale 0 sobre 5? 0 sobre 5 é igual a 5. Hã? Seria Seria 0, né? Se eu chego na turma e digo assim para o pessoal, Eu tenho olha, 0 amanhã eu vou chocolate. trazer um chocolate para vocês. Aí eu esqueço de trazer. Então, quantos chocolates eu trouxe? 0. 0. Tem quantos alunos na sala? 5. 5. Mas como eu não trouxe nada, quanto cada um vai receber? 0. 0. Então, 0 dividido por Zero, qualquer porque, número. porque se o senhor não trouxe nenhuma, como é que o senhor vai dividir alguma coisa que o senhor não trouxe? Exatamente. Como que vai dividir uma coisa que o senhor não tem? Exato. Então, 0 dividido por qualquer número dá sempre 0. Então, é isso. Aí é uma fração aparente. 0 sobre 5. Parece uma fração, mas, na verdade, é o 0. Bora em frente? Equivalência de fração. Copiaram esse título? Pode falar, Guilherme. Guilherme quer fazer uma pergunta? Professor, levantei a mão sem querer, foi mal. Ah, tá. Tudo bem. Sem problema. Peraí, professor, vou copiar o título. Tá. Já terminei, professor. Beleza, Ângelo.
Pronto, professor. Já todo mundo copiou? Então vamos. Já foi, professor? Frações equivalentes. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A Ana pegou um chocolate. A Ana pegou um chocolate que era do mesmo tamanho que o chocolate que a Maria pegou. Só que a Ana dividiu esse chocolate em 4 partes. E comeu 2 partes. Estão vendo aí na figura? A Maria dividiu o mesmo chocolate igualzinho em 6 partes. E ela comeu 3 partes. Cada uma comeu metade dos seus chocolates. No fundo, cada uma comeu a metade. Então, essas frações, elas são... Ela pode ser simplificada. Sim. Ela comeu 2 de 4 e Essas frações são equivalentes, ou seja, essas frações são Iguais. 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 3 sextos é igual a 2 quartos. As frações equivalentes, elas são iguais. Por exemplo, se eu dividisse esse mesmo chocolate em 8 partes, quantas partes eu iria comer para ficar igual a 3 sextos e igual a 2 quartos? 4 oitavos. Né? Se eu tivesse dividido o chocolate em 10 partes, quantas partes eu ia comer para... 5. Se eu tivesse dividido o chocolate em 12 partes, quantos eu deveria comer? 6. Se eu tivesse dividido o chocolate em 100 partes... 50. Todas essas frações são equivalentes. Todas essas frações são iguais. E se eu tivesse dividido em só 2 partes? Você ia comer uma parte. Todas essas frações são equivalentes. Todas elas são iguais. Peraí. Certo? Professor, eu tô copiando essas frações. Precisa copiar, né? Sim. 4 oitavos. Elas são copiei, equivalentes. professor. Estava acompanhando o senhor. Beleza, muito bom, Ângelo. É isso aí. Ora, e a gente vê que essa última fração que a gente escreveu, essa fração aqui, ó, 1/2, ela é a fração que não dá para fazer uma fração menor que ela que seja igual às outras, certo? No meio? Certo. Tem algum número que eu consigo botar menor que 1 e menor que o 2 para escrever ainda uma fração equivalente a elas? Não. Não. Então, essa fração aqui, ó, ela é chamada fração Equivalente. Não, equivalentes são todas elas, que elas são iguais. Mas essa que tem os menores números, o menor irredutível. E o menor denominador é aquela que eu não posso reduzir mais. Não dá para reduzir. Ela é irredutível. Então, ela é chamada fração irredutível, com acento no i. Porque não dá mais para reduzir. É o menor numerador e também o menor denominador possível que seja equivalente, que seja igual às outras. Metade. Vamos lá, Breno e Laís. Professor, vou no banheiro rapidão. Tá, vai rapidão. Copiaram tudo? Professor, eu vou no banheiro e volto já já. Tá, beleza.
Podemos seguir? Podemos. Então, a gente viu aí. Agora, vamos ver uma coisa aqui, ó. Temos aí as frações irredutíveis. Agora, vamos ver aqui o exemplo 1. Exemplo 1. Encontre o valor de x em x dividido por 1, x mais 1 dividido por 3, falei errado, x mais 1 dividido por 3, é equivalente, ou seja, é igual à fração 20 dividido por 12. Deixa eu... O quê? Ora, então o que eu posso fazer? O que eu posso ver aqui, ó? Eu escrevo a fração 20 sobre 12. 20 sobre 12. Aí eu vejo o seguinte, o denominador da outra fração equivalente é 3. Então eu pergunto para vocês, qual foi o número que ele dividiu aqui, que ele dividiu 12 Foi o 4. para chegar no 3? Foi o 4. Ora, se ele dividiu embaixo por 4 e a fração tem que permanecer igual, ele vai dividir o de cima por quanto? Por 4. Por 4. 4 também. Então, vejam, uma forma que vai dar 5. Ora, então significa que x mais 1 é igual a 5. Peraí, deixa eu escrever aqui. X mais 1 igual a quanto? 5. Ora, então quanto vai valer o x? 5. O x vai valer 4. O x vai valer 4, porque o x mais 1 dá 5. É 5. Então o x tem que ser 4. Ora, então uma coisa que a gente viu é... Fizeram esse exercício aí? Sim, professor, já copiei. Todo mundo copiou esse? Sim. Não, professor, espera só um pouquinho. Tá, tô esperando. Pronto. Pronto. Pronto? Todos terminaram? Ora, então o que a gente... Então o que podemos ir? Então o que a gente vê? Que a gente pode sempre obter frações equivalentes quando a gente divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ou, em vez de dividir, a gente pode multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vamos pegar esse exemplo aí dessa fração. Ó. 20 sobre 12. Ora, se eu dividir o 20 por 2 e o 12 por 2, eu vou obter uma fração equivalente. Por quê? Porque eu estou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. 20 dividido por 12, por 2. Vai dar 10. 10. 12 dividido por 2. 6. 6. Ora, se eu ainda dividir por 2 de novo, em cima e embaixo, então eu não vou alterar a fração. 5, 3. 10 dividido por 2. 5. 5. 5. O meu dá 5 6 terços. dividido por 2. 3. 3. 5 terços. Ora, então tá essas certo. frações são todas equivalentes. Ó. 20 sobre 12, 10 sobre 6 e 5 sobre 3. E a 5 sobre 3 não dá para tornar menor. Então, essa é irredutível, certo? É porque são dois números primos distintos. É. Então, ó, a técnica foi eu dividir pelo mesmo número em cima e embaixo para achar a fração irredutível. Copiaram isso? Sim. Sim, professor. Já Ora, terminei de copiar. e uma outra forma era, em vez de eu dividir, eu poderia fazer o quê? Multiplicar.
Por exemplo, vamos partir até da irredutível. Se eu pegar a irredutível e multiplicar por 2, não vai dar essa aqui, em cima e embaixo? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, vai dar essa aí, ó, 10 sobre 6. Ora, e se eu multiplicar por 4, não vai dar essa aqui? Se eu multiplicar por 4 em cima e embaixo, não vai dar essa, 20 sobre 12? Sim, vai dar 20 sobre 12. Então, eu não vou obter uma igual. Então, eu vou multiplicar por 3, em cima e embaixo. Então, vamos lá. 5 vezes 3. Vai dar 15 nonos. 3 vezes 3. 15. 9. 9. 15 nonos. Se em vez de eu multiplicar por 3, eu tivesse multiplicado por 5, então eu vou apagar, mas se vocês quiserem, copia, escreve em outro lugar. Se eu tivesse multiplicado por 5, aqui e aqui, quanto que eu ia obter? Você ia obter 25, 15A. 25 sobre 15, certo? Percebem? Então, uma técnica de eu obter frações equivalentes é divido em cima e embaixo pelo mesmo número ou multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número. Beleza? Beleza, professor, já terminei de copiar. Eu também. Tá. Beleza, eu também terminei. Todo mundo terminou? Então vamos em frente. Dá para fazer em 1 minuto, professor? Não, acabou o tempo, então a gente começa na próxima aula. Ih, mas na próxima Poxa. aula vai ser férias, né? Vai ser férias. Valeu, gente, vou parar aqui.